Vamos aos destaques. Time bipolar. Fernando Diniz faz péssima campanha como mandante do Vasco da Gama. Quase um turno de derrotas nesse campeonato brasileiro. Lucas Piton preocupa e muito para a sequência dessa temporada. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Se é novo, se inscreva. Quero ler o seu comentário sobre a atuação de ontem deste time bipolar. Assim o denomino e vou trazer números que vão justificar esta minha tese. Ontem o ex-presidente Jorge Salgado esteve em São Januário, foi hostilizado, não é para menos, não deixou um bom legado, principalmente em relação à parte comercial com a 777. Seria de bom tom ter evitado ir a São Januário, poderia ter causado um tumulto bem maior. Lucas Piton deixou São Januário de muletas, com a perna imobilizada, joelho esquerdo, preocupa demais. No lance em que ele foi disputar a bola com o jogador do Mirassol, o Gabriel, pé dele ficou preso, girou e teve uma pancada por trás no joelho. Há uma enorme preocupação, a entorse aconteceu e hoje uma ressonância vai determinar a gravidade. Papai do céu abençoe, porque a imagem foi muito forte e ele no chão já gritando, pedindo atendimento, como se tivesse rompido o ligamento. Vamos aguardar, tomara que não seja nada grave. Mas a imagem foi muito forte. E aí o Puma foi o substituto e não entrou bem. Não entrou bem. Entrou naqueles piores dias de Avenida Puma, no Mirassol descendo por ali com tranquilidade, no apoio não foi bem. Estava frio no jogo e tal. Não foi bem. Fato. Aliás, as nossas opções de banco não foram bem. De novo, o David entrou muito mal. Tietê muito mal no jogo. O Puma não entrou bem. O Verratti nem viu a cor da bola. E o Diniz morreu abraçado com 4 substituições. Não soube fazer a leitura ou não quis, porque o Paulinho estava no banco e ele não colocou. A 5ª substituição, quando o Verratti entrou, entraria junto com o Paulinho. Mas ele não o quis fazer, né? E poderia ter feito, né? Mas ele preferiu morrer com 4 substituições. Bom, 18 derrotas nós chegamos nesse Campeonato Brasileiro. Gente, ontem foi o 37º jogo disputado. 38º será domingo contra o Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu vou fazer contas aqui para vocês. Mas, cara, quase um turno inteiro de derrotas. É muita coisa. É inaceitável o Vasco perder tanto no Campeonato Brasileiro como perdeu até agora. É um time bipolar, capaz de fazer 55 gols, ter o 4º melhor ataque, mas tomar 55 gols, ter a 3ª pior defesa, só superar o Juventude, que levou 65, sem a rodada de hoje, e o Sport, que levou 69. Só que a gente está falando de 2 times rebaixados. Esse é o problema. É um time que tem um poder ofensivo muito forte, principalmente com a subida do Ryan, do Coutinho, com a regularidade do Nuno, que não foi bem ontem, mas que é capaz de ficar exposto, e aí tem muita mão do técnico Fernando Diniz, que lê mal o jogo, que faz substituições que deixa o time muito exposto, como foi ontem. Sempre que a nossa zaga fica exposta, é um Deus nos acuda, e não foi diferente ontem. Cara, como é que o Vasco tem o 4º melhor ataque da competição, só superando o Flamengo, que é um virtual campeão brasileiro, Palmeiras, que é um 2º colocado, e o Mirassol, que ontem nos venceu? Como é que pode, cara, ter esse número e ter esse número defensivo? Não dá, né? Aliás, contra times do G4, o Vasco só conseguiu vencer o Cruzeiro uma única vez em São Januário. Perdeu os 2 jogos para o Palmeiras, em Brasília, quando vendeu o mando de campo, e no Allianz. Perdeu os 2 para o Mirassol, lá e cá. Empatou os 2 com o Flamengo e venceu um do Cruzeiro, perdeu o outro. Ou seja, o Vasco disputou 2, 4, 6 jogos, né? Contra a equipe, aliás, 6 não, 8 jogos contra os times do G4. Ou seja, ele teve 24 pontos em disputa. Ganhou apenas 5. 20%. É sério isso, cara? É sério isso? Pouco mais de 20% de aproveitamento contra o G4? Talvez isso explique muito do que nós estamos passando no Campeonato Brasileiro.
Quando eu chamei de time bipolar na nossa thumb, rebaixamento de novo, porque como pode o Vasco vir de um excelente resultado aliado a um excelente desempenho num péssimo gramado que estava em condições terríveis no segundo tempo, na sexta-feira? Como pode ontem, terça-feira, apresentar um futebol tão ruim? De pouca efetividade no campo de ataque, muita criação, mas pouca efetividade. Walter trabalhou pouco perigosamente. Chute do Ryan no primeiro tempo, uma chegada no segundo, uma finalização do Andrés, mas assim, de defesas mais tranquilas para o goleiro. Ah, mas o Léo Jardim não fez nenhuma defesa difícil. Sim, mas quando ele precisou e ficou exposto, tomamos 2 gols em contra-ataques em que nós estávamos desarrumados. O segundo, escancarados. Mas o primeiro, não pode. O Diniz justificou que a linha não estava organizada. A culpa é minha, é sua, torcedor. É de quem entra em campo, quem está à beira do campo. Faltou vontade ontem, que sobrou contra o Internacional. Alguns jogadores muito abaixo. O Andrés fez um péssimo primeiro tempo. O Nuno fez um jogo muito abaixo. Passa muito pela questão física. E aí o Diniz tem que ler isso. Tem que saber interpretar, trocar mais cedo, não esticar tanto a corda fisicamente dos caras. Cara, o Diniz em São Januário, números trazidos até pelo Joel, do Colina em Foco, são 13 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Ou seja, de 39 pontos disputados, o Vasco conquistou, com ele, apenas 18. Não pode ser normal. Abaixo de 50% em São Januário. Aliás, o Vasco é o... Eu anotei aqui, rapaz, é um time bipolar mesmo. 13º melhor mandante. Dos 19 jogos disputados, nem todos foram em São Januário. Palmeiras e Botafogo foram em Brasília. Flamengo e Fluminense foram no Maracanã. Mas dos 19 como mandante, 8 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 31 gols marcados, 26 gols sofridos. 28 pontos conquistados. Cara, não é rendimento que pro Vasco ter. 7 derrotas é demais em casa. Para você ter uma ideia, o Mirassol, nosso adversário de ontem, está invicto em casa. 16 vitórias e 2 empates. Pode terminar invicto, o último jogo é com o Flamengo, que se for campeão hoje, vai jogar tranquilo. Vai com o time sub-20. Visitante, o Vasco é o 7º melhor. 18 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. 24 gols marcados, 29 sofridos, apenas 17 pontos conquistados. Hoje é secar. Red Bull Bragantino pode nos ultrapassar, recebe o Vitória em casa, Vitória que vem numa arrancada. O Galo recebe o Palmeiras e o Ceará vem para enfrentar o Flamengo. Hoje nós estamos na 11ª posição, mas podemos cair na tabela e ficar bem perto do Internacional, que joga fora de casa com o São Paulo, da zona de rebaixamento. É sério que nós vamos chegar na última rodada, onde pensamos até em poupar. Não, vencer no Mirassol, pensar em poupar, porque já na quinta tem o jogo com o Fluminense, mais de 50 mil ingressos vendidos, para o segundo jogo 15 mil. Mas com essa atuação mequetrefe, não acho, sinceramente, que o torcedor vascaíno mereça isso. Um time bipolar, ganha muito bem do Inter e perde para o Mirassol, que é mais time que o Vasco, garantiu vaga na fase direta de grupos da Libertadores. Mas, eu não estou falando do resultado, estou falando da atuação. Que discrepância de sexta para terça-feira. Não pode nem colocar a conta no cansaço. Porque o Mirassol jogou sábado, perdeu para o Vitória, debaixo de sol, em Salvador, e veio aqui e aproveitou bem. Belo técnico, Rafael Guanais, que sabe ler o jogo. O nosso não lê tão bem o jogo. Prepara bem, mas não vê as alternativas. Ah, o banco é ruim. Tudo bem, não é da melhor qualidade, mas o Mirassol é espetacular. Grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. E vamos juntos ao lado do Vasco, porque aqui não é modinha. A gente tá sempre do lado, na boa e na ruim. Grande abraço e até mais tarde. O Iron Alves, boa noite, Nicola. Alguma notícia sobre a SAF do Vasco? Iron, deu uma bela esvaziada esse assunto, né? A verdade verdadeira é que não existem propostas, cara. Não tem muita novidade, não tem muito debate sobre o tema, porque não existiram novas propostas. A boa notícia é que mesmo sem investidor internacional, o Vasco tem conseguido se arrumar.
questão do estádio é super importante. O clube vai conseguir, graças à venda do potencial construtivo, colocar 600 milhões de reais nas obras do estádio que vão custar mais ou menos 800 milhões de reais, os outros 200 milhões devem ser obtidos com name rights e também com venda de cadeiras e cativas. O Vasco conseguiu, com a vitória contra o Internacional, escapar de vez do risco de rebaixamento e vai jogar a semifinal de Copa do Brasil. Enfim, dá para dizer que as coisas aos pouquinhos têm se acertado. Rafael Faria. Boa noite, Nicola. O que acha da Leila ficar por mais um mandato no Palmeiras? Muitos discordam dessa ideia. Rafa, a Leila deu uma entrevista lá no Peru, importante, tá? Ótimo tema que você me sugere aqui. Eu vou resgatar uma frase da Leila Pereira. Leila foi perguntada se ela pode trabalhar como presidente da CBF. Leila está muito alinhada ao Samir Chaldi, muito, tá? Ela, inclusive, foi a única presidente de clube em São Paulo que não apoiou o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista, para apoiar o Samir Chaldi.